Está conosco para falar desse assunto o Major Rodrigo Vilardi, da Polícia Militar de São Paulo, que é responsável pela Coordenadoria de Políticas de Segurança Pública do governo paulista. Major, obrigado pela participação aqui na Band News FM. Um bom dia para o senhor. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de conversar com a senhora e os senhores aí sobre a segurança pública, e a gente está à disposição, né, para qualquer dúvida aí e sanar os dados e as informações que forem necessárias aí. É um grande prazer. Pois é, o noticiário tem nos oferecido muitos copos cheios e vazios e pela metade para a gente analisar, né? E é possível analisar esses fatos de várias maneiras. A virada cultural foi um sucesso. Foi uma virada cultural tranquila, com poucos casos de violência, uma briga aqui, outro furto ali, isso é inevitável quando você junta muita gente, mas uma das razões, me parece, para esse sucesso é o fato de pouca gente ter ido, até porque tem medo de passear pelo centro de São Paulo. Esse é o copo mais vazio possível para uma cidade que se quer viva, né? Começando pelo começo, o que está na fila aí de programa pública, da agenda do governo do estado, da Polícia Militar, para melhorar não só a sensação, mas a segurança de fato na região central? A região central, ela foi colocada como prioridade do governo, né? Durante a campanha isso já foi colocado como uma das prioridades, e desde janeiro o governo ele tem implementado diversas ações e se dedicado em todas as áreas, não apenas segurança pública, né? O próprio vice-governador, Dr. Felício Ramute, está à frente de uma gestão integrada junto com a prefeitura, com o prefeito, Ricardo Nunes, e com os secretários estaduais municipais. Então, ações de assistência social, de saúde estão sendo implementadas, e a segurança foi colocada desde janeiro para reforçar e dar esse apoio para essas ações, para que a gente possa restituir, né, essa segurança à população no centro, especialmente nas áreas ali das cenas abertas de uso, né, na região que o pessoal conhece como Cracolândia, em que essa degradação ambiental, né, de várias décadas, né, seja com relação à questão urbanística, com relação à questão de saúde e assistência social, e também isso acabou impactando a segurança, gerou essa situação, esse cenário de grande intranquilidade e de grande criminalidade nessa região, especialmente ali na região dos Campos Elíseos, na região de Santa Cecília, né, que é o 3º e 77 DP, Distrito Policial. Então, desde o começo do ano, o governo tem, por meio da Secretaria de Segurança Pública, reforçado o policiamento, realizado diagnósticos semanais, né, inclusive com reuniões semanais, todas as terças-feiras no Centro Integrado de Comando e Controle aqui na Segurança Pública com os secretários, e isso, né, já tem alguns resultados positivos, ainda algo muito distante do desejável por toda a população, por isso que o governo continua trabalhando, os policiais continuam trabalhando de uma maneira muito forte. Mas só para ter uma ideia, nós tivemos nesses 4 primeiros meses na região central, de toda a primeira seccional, que vai pegar aí desde a Avenida Paulista até mais ou menos a Marginal, toda a região, seja do Centro Velho, do Centro Expandido, nós tivemos um aumento de 47% do número de infratores presos, seja por flagrante, seja por mandado. Isso é resultado desse reforço das atividades policiais. Mas, por óbvio, que em segurança pública, as prisões, né, assim como as ações ostensivas, as ações de prevenção, principalmente, elas são realizadas por um resultado, que é a questão da criminalidade, né? Então, isso tem que ter impacto para a população na redução de crimes. E na região que a gente tem feito esse sistema de monitoramento, aí, o 3º e 77 DP, que é a região dos Campos Elíseos, a região ali de Santa Cecília, desde março, a Secretaria de Segurança Pública tem disponibilizado o mesmo diagnóstico que as polícias têm para realizar suas operações. Um tempo depois, semanalmente, isso é disponibilizado para a população no site. Então, a população tem acompanhado os registros de semana a semana, registros criminais. E nos 3 primeiros meses, né, nós continuamos tendo, seja de janeiro, fevereiro e março, continuamos ainda com alguns aumentos comparado a 2022, né, de criminalidade naquela região. Mas em abril, e a partir da primeira semana de abril, assim que começou a ser esse monitoramento semanal divulgado para a população, nós começamos a ter quedas dos registros de roubo, e agora nós estamos com uma redução aí fechado em abril, né, em termos de uma redução de 20%, cerca de 20% de furtos e cerca de 8% a 9% de roubos. E semana a semana a gente tem tido essa redução. Em maio isso também tem acontecido. Então, aquele cenário que nós tivemos aí de 15 meses praticamente seguidos de alta de criminalidade, roubos e furtos principalmente, isso foi diminuído, essa tendência de alta nesses 3 primeiros meses do ano. Em abril,
nós já tivemos uma redução, ou seja, não só foi interrompida a alta, como se iniciou a queda, e em maio, nesses 15 primeiros dias de maio, no cenário que até agora a gente tem monitorado, isso tem se repetido. Então, é um começo de trabalho. É óbvio que falarmos que a situação de segurança pública está tranquila no centro, isso não condiz com a realidade, porque foram décadas em que isso foi piorando, mas a vitória, o caminho para que a gente consiga devolver essa segurança, ele já começou a aparecer. Então, é o momento de se reforçar essas ações de segurança, isso a Polícia Militar e a Polícia Civil têm feito isso de uma maneira muito significativa, junto, inclusive, integrado com a Guarda Municipal, e também agora com as ações de saúde, né, com a inauguração do Hub, já há um mês de inauguração com dados, com assistência social, com medidas de urbanismo, isso tende a não só se consolidar, mas que a gente realmente restitua essa segurança no centro de São Paulo para a população. O caminho ainda é longo, mas ele já começou a ser trilhado e os primeiros passos, a gente acredita que já estão aparecendo. Agora, Major, bom dia para o senhor. Recentemente a gente noticiou aqui aquela revisão dos dados, né, que o governo anunciou, inclusive alguns que estavam subnotificados em relação ao ano passado, né, da gestão ainda Rodrigo Garcia. Como o senhor coordena aí as políticas de segurança pública e está trazendo agora os dados que são computados pela gestão Tarcísio, eu queria te perguntar será que houve algum hiato, né, nesse sentido da segurança, porque tudo bem, esses dados a gente recebe da secretaria, a gente noticia aqui no Band News São Paulo, dá para a gente ter um retrato, né, de como é que está o estado, de como é que está a cidade de São Paulo, mas esses dados também são utilizados pela própria secretaria para poder planejar, né, o patrulhamento, enfim, o policiamento, as operações. Eu queria te perguntar, primeiro, como que foi constatada essas subnotificações, o que muda nessa análise agora que é feita pela Secretaria de Segurança Pública, e se isso, no último ano, por exemplo, causou algum prejuízo nesse sentido, né, do policiamento, já que os dados estavam defasados ou subnotificados. Agradeço a pergunta, acho que essa é uma preocupação que a gente tem tido de explicar de uma maneira bem detalhada para a população, porque segurança pública é algo muito sério e é um direito de toda a população, né, saber com detalhes, né, tudo o que está acontecendo e toda a credibilidade dos dados. Por isso, que, assim, o primeiro ponto, acho que é importante destacar, é que o governo Tarcísio, o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, eles implementaram, nesse início de 2023, algo que em 30 anos não havia sido feito. São Paulo sempre teve um histórico muito positivo em termos de transparência e estatística, mas ainda faltava disponibilização dos dados estatísticos com os respectivos boletins de ocorrência que fundamentam a construção desses dados. E isso foi feito desde no janeiro de 2023, já houve a determinação para que a gente revisasse esse processo, para que já agora, nesse ano, isso fosse disponibilizado. Então, desde janeiro de 2023, na verdade, a gente em janeiro começou a fazer esse processo e foi possível já nos dados de fevereiro. Então, fevereiro, março, abril de 2023, a Secretaria de Segurança Pública, ela publica não apenas os dados estatísticos. Então, por exemplo, se na região do 3º DP nós tínhamos lá registrados 500 roubos, né, até dezembro do ano passado, isso era publicado 500 roubos quantitativo, mas não se informava de onde saiu esse dado. Cada distrito policial utilizava e tinha esse lastro, mas isso não era divulgado para a população. E isso também não chegava detalhado para a Secretaria. Então, desde esse ano, nós divulgamos não apenas se tem 500 roubos divulgados em determinado local, quais os 500 boletins que fundamentaram esse roubo, ou seja, permitindo uma auditoria ampla por qualquer pessoa da sociedade. Então, essa foi a medida de transparência, de ampliação da transparência e da objetividade dos dados, para que qualquer pessoa pudesse acompanhar. E aí não é só uma questão de credibilidade. Quando isso é divulgado também, não só os números, mas os boletins, a pessoa consegue saber qual o horário, né, em que esses crimes estão sendo cometidos, quais as datas, em dias de semana, inclusive na região central já estão sendo disponibilizados semanalmente os mapas, né, com aquilo que aconteceu na semana anterior. Então foi essa a grande diferença, foi esse salto na ampliação da transparência. E aí, o que aconteceu no mês de abril? Nós fizemos esse processo foi implementado, né, de acordo com esse princípio do governo Tarcísio e do secretário Derrite, e em abril
nós verificamos que no estado de São Paulo, nós estávamos com queda de roubo e com o roubo em geral, todo tipo de roubo, mas com aumento de cerca de 10% a 15% de roubos de veículo. Qual que é uma das funções da Secretaria e dos dados estatísticos? Não é simplesmente falar que aumentou ou caiu, porque não são números. Na verdade, o aumentou ou caiu é um indicativo para que a gente analise o porquê. E aí, quando nós formos a comparar os boletins de ocorrência do ano passado, né, de abril do ano passado, com os boletins de ocorrência de abril desse ano, para entender que tipo de veículo que passou a ser mais roubado, quais regiões, qual horário, até para informar e, junto com as polícias, orientar políticas públicas de prevenção, nós identificamos que, com relação ao ano passado, nós tínhamos mais boletins, por exemplo, de roubo de veículo do que a estatística, em cerca de mais ou menos uns 800 boletins que não haviam sido computados na estatística oficial de roubo de veículo, né? E aí nós identificamos isso em outros indicadores. Então, o que foi feito? Foi aplicada esse mesmo processo de lastro boletim por boletim para abril de 2022, e a divulgação que foi feita na semana passada foi feita dos dados de abril de 2023, com todos os boletins, para que qualquer pessoa possa identificar, analisar, entender de onde vieram esses dados, conferir, auditar, e também os dados de abril de 2022, lastreados em boletins de ocorrência, que é a metodologia adotada pela Secretaria desde 2001. Então, a metodologia em si não mudou. O que mudou foi que nós agora estamos entregando não apenas os dados quantitativos, mas de onde vieram esses dados para que qualquer pessoa possa conferir. Então, assim, pela primeira vez, os dados estatísticos estão podendo ser auditados por qualquer pessoa da população. E aí, essa foi a mudança que nós aplicamos agora nessa divulgação, e em decorrência dessa divergência, o secretário determinou a criação de um grupo de trabalho para que todos os dados de 2022 sejam ratificados dentro dessa transparência de fornecer os boletins de ocorrência. E se houver necessidade de correções, como foi esses dados de abril de 2022, que isso seja também corrigido e apresentado para a sociedade exatamente de onde veio o dado e a possibilidade de se auditar. Então, foi isso que aconteceu em 2022. Agora, nós, pelas informações iniciais, né, o levantamento inicial, o grupo agora vai ter 30 dias para fazer essa checagem geral, mas a hipótese que nós estamos trabalhando é que, em abril, houve uma mudança de um sistema que é muito positivo para a Polícia Civil, né, em abril do ano passado, de um sistema de registro de boletins de ocorrência. Então, eles saíram de um sistema que chamava RDO para um sistema que o pessoal chama de SPJ, que é o Sistema de Polícia Judiciária. É um sistema muito bom, foi um avanço para a Polícia Judiciária, para a Polícia Civil, porém, o que nós identificamos é que, exatamente neste momento, é que esses dados começaram a não ser comunicados, alguns desses dados, diretamente na estatística. Então, o que nós estamos trabalhando com a hipótese? Que provavelmente em abril ou 2 meses, 1 ou 2 meses depois, esse problema ele se observou e depois ele foi corrigido. E então, provavelmente, a hipótese é que nós tenhamos aí uma diferença estatística nesses 2 ou 3 meses no máximo, e que isso já volte à normalidade. Mas para que não haja nenhuma dúvida, então esses dados de 2022 serão revisados com um grupo de trabalho, e o resultado dessa revisão vai ser entregue para a sociedade como um todo, para o Ministério Público, para qualquer instituição, mas principalmente disponibilizado para a sociedade, para que qualquer pessoa, para que qualquer veículo de imprensa, né, qualquer órgão público, possa checar de onde veio esse dado. Então, foi essa a mudança. Nós entendemos que isso não gerou grandes prejuízos no ano passado, né? Por quê? Porque essa diferença ela foi pontual e decorrente desse sistema. E, nesse ano, com certeza, não gerou nenhum prejuízo e não vai gerar, exatamente porque no primeiro mês em que essa distinção, né, essa divergência foi identificada, já foi reanalisado, já foi corrigido e desde 2023, os dados estatísticos estão sendo publicados dessa maneira lastreada em boletim de ocorrência. Isso significa que, a partir de agora, nunca mais teremos erros? Não. Né? Os erros, eles sempre podem acontecer. Mas o que nós temos, a partir de 2023, né, é
que todos os dados são absolutamente, amplamente auditáveis por qualquer pessoa da sociedade. Essa acho que foi a grande diferença. Nossa ouvinte Suelen, viu, Major, está perguntando onde é que ela tem acesso a isso. Vou passar aqui o portal da Secretaria da Segurança Pública, né? ssp.sp.gov.br, certo? Exato. No portal da Secretaria de Segurança Pública, esse mesmo, ssp.sp.gov.br. Logo na página inicial, as pessoas podem clicar lá em estatística, e aí entrando em estatística, vai ter algumas informações do lado direito, né? Aí tem várias possibilidades, tem painéis estatísticos, tem dados estatísticos, e tem um botão lá chamado Transparência SSP. Clicou ali, vai ter acesso a diversos boletins, e essa base de dados que apresenta cada boletim que foi utilizado para essa estatística está lá no campo denominado SP Dados Criminais, né? Então, isso está lá no portal. Nós já pedimos para desenvolverem ali pop-ups para até facilitar nesse primeiro momento, que as pessoas não estão acostumadas, né, a chegar, a acessar esses dados e pode ter essa dúvida, mas estão lá no site da Secretaria, no campo página inicial, estatísticas, e aí só procurar lá por transparência. Isso. Então, lá um clique já desce todo o banco de dados, e aí no seu bairro, na sua cidade, no estado, cada número estatístico, hoje nós temos lá um boletim de ocorrência que vai explicar de onde veio esse dado estatístico. Isso. Eu queria voltar um pouco para a região central de São Paulo, né? Porque o senhor estava falando sobre as dificuldades de se combater ali, tem que ser diversas frentes diferentes para conseguir combater o que está acontecendo no centro de São Paulo. A gente trouxe há pouco, Major, a informação da Zona Sul, da capital paulista, uma operação contra o crime organizado, né, PCC, a quadrilha que ficou super conhecida lá em 2006 e tudo mais. Eu queria ligar uma coisa com a outra. A região central da capital paulista está nas mãos do crime organizado. Agora, qual é o peso do PCC no que acontece no Centrão e ali região da Cracolândia, no centro da capital paulista? Eu acho que nenhum local do estado, nenhuma região do estado, a gente pode afirmar ou constatar que esteja na mão do crime organizado. O que nós temos é um crime organizado que se fortaleceu muito nos últimos anos e, obviamente, que em determinados pontos, em determinados locais, em determinadas atividades ilícitas, isso gera um impacto muito maior. E na região central, essa questão do tráfico de drogas, né, acho que fica claro, né, a céu aberto ali nós temos a questão do fluxo e que usuários, pessoas, né, que são exploradas aí por essa atividade, acabam sendo muitas vezes massa de manobra por inúmeros interesses. Então, o que nós temos na região central não é uma região tomada pelo crime organizado, pelo contrário, o Estado está presente, cada vez mais presente. Nós tivemos aí nessas últimas 2 semanas, além da questão do enfrentamento aos crimes de rua, roubos e furtos, em que os primeiros resultados já começaram a surgir em abril, estão se consolidando em maio, a queda, isso vai prosseguir, vai continuar. Nós iniciamos, as polícias iniciaram uma preocupação em tentar devolver a tranquilidade para os moradores durante o período da noite, porque durante a noite, essa situação de exploração aí de usuários, do tráfico no período noturno, acabava se concentrando em determinadas localidades e que moradores ficaram anos ali, eles mandavam mensagem, né, nas reuniões que nós estamos fazendo com a comunidade, que as polícias fazem com os moradores e com as pessoas que ali moram, que vivem, que eles estavam há anos sem conseguir dormir. E aí, paulatinamente, algumas ruas já começamos a reconquistar as polícias, graças ao trabalho integrado das polícias militar, civil e guarda municipal, né? E agora o grande desafio é que a gente consiga, né, dar esse apoio para que a saúde e a assistência social consiga enfrentar e diminuir essa questão dos usuários na região central. Então, a questão da região central e a dificuldade de se trabalhar ali não é a questão de isso estar na mão do crime organizado. É óbvio que a degradação das últimas décadas em termos de urbanismo, em termos de equipamentos públicos, em termos de saúde e assistência social e até em termos de segurança, isso acabou gerando um local propício para que o crime organizado e corrupção se estabeleça. E a melhor maneira de enfrentar a corrupção é com transparência, é com a presença do Estado de uma maneira transparente. E é isso que está sendo feito lá na região central. Então, o que nós temos lá são problemas complexos, que eu tenho que resolver questões urbanísticas, imóveis, né, que eu tenho que dar a devida destinação para que eles não sejam ambientes propícios para ocupações pelo tráfico, ocupações pelo crime organizado e fomentar essa criminalidade. Eu tenho questões de saúde e assistência social,
né, de conseguir levar, porque o Estado e a Prefeitura têm inúmeras vagas, seja em comunidades terapêuticas, seja em internações em casos de saúde, tem vagas em abrigos, mas essas pessoas, como elas estão caídas no vício, elas não saem voluntariamente lá, porque elas são doentes, elas entendem o problema, a questão do entendimento já está prejudicada, então é difícil retirar e oferecer esse serviço e retirar de lá. Então, toda essa gama de complexo, toda essa gama de condicionantes que nós temos na região central para enfrentar de uma maneira inteligente e de uma maneira consistente e objetiva como está sendo enfrentado. Não dá para se resolver do dia para a noite, mas as ações do Estado e Prefeitura ali, elas já começaram a apresentar os resultados e, paulatinamente, a gente entende que vai conseguir devolver a segurança para as pessoas ali no centro. Bem rapidinho, já temos números da virada cultural, Major? Chegaram para o senhor já? Ainda não? Nós temos alguns números, mas a divulgação, né, nesse primeiro dia, ela é um pouco temerária. A Polícia Militar já divulgou alguns números, mas por que a gente aguarda alguns dias? Porque existem pessoas que foram vítimas de furto, de roubo durante a virada, e hoje é que vão registrar a ocorrência. A gente tem aí em torno de 10% a 15%, né, de vítimas que fazem esses registros. Então, a gente está aguardando esses 2 dias para fazer esse fechamento e aí fazer a divulgação de uma maneira, de modo mais claro, para que a gente não passe um dado e daqui a 2 dias fale, olha, infelizmente esse dado ainda houve correções. Então, a gente está aguardando esses 2 dias porque, efetivamente, são várias pessoas que deixam, agora hoje na segunda, terça, para fazer esse registro. Obrigada. Esse é o Major Rodrigo Vilardi, responsável pela Coordenadoria de Políticas de Segurança Pública do Governo de São Paulo. Major, muito obrigada pela atenção aqui com o ouvinte da Band News FM. Até uma próxima. Eu que agradeço e até uma próxima. E estamos à disposição. Obrigada, Obrigado. Um abraço.